Meus amigos, vídeo de pós-jogo pra vocês, pós-vitória do Corinthians. Finalmente voltamos a vencer no Campeonato Brasileiro. É só chamar o Vasco quando tá em crise que o Vasco nos ajuda. Ô freguesinho bom é o Vasco, hein? O Vasco, olha, é uma freguesia assim, gente, tão histórica, Vasco e Corinthians, que, meu, é incrível, cara. É incrível. Muita gente dizendo o Vasco é o favorito, porque o Vasco do grande Fernando Diniz ganhou de 6-0 do poderoso Santos do Neymar. Vasco é o favorito, joga em casa, tomou 3. Tomou 3. Tomou 3! Seria 3-0. Deveria ser 3-0. Infelizmente, o Corinthians tem zagueiros que entregam mais rápido que o Sedex, né? Eu acho que o Ramalho e o Félix Torres deveriam trabalhar nos Correios, na Sedex, né? Porque eles adoram entregar, né? O Torres, o Ramalho. É sério, deveriam ser carteiros, não jogadores de futebol. O Torres, principalmente. Félix Torres, muda de profissão, vá ser carteiro. O seu lance é entregar. Então, se o seu lance é entregar, vai trabalhar na Sedex. Passa de porta em porta entregando os produtos para as pessoas e já era. Porque o seu lance, Félix Torres, é entregar. E pega o seu parceiro André Ramalho e trabalham juntos. Nesse novo ramo. Puta que pariu, cara. O ataque precisou fazer 3 gols para ganhar. Porque esses zagueiros de merda adoram fazer merda. Incrível, né, gente? E eu até trouxe, por exemplo, no vídeo de pré-jogo, que o Corinthians não estava conseguindo marcar mais de 1 gol numa partida, né? Ou era 0 gol, ou era 1 gol só que o Corinthians marcava. 2 pra cima não conseguia. Finalmente, nesse jogo conseguiu e marcou 3, né? Finalmente, né? Finalmente o ataque funcionou. Aí é pra vocês verem, se o ataque não funciona, esquece, não ganha. Não ganha, porque a zaga vai lá e entrega. Entrega. Gente, o Vasco não jogou nada. Não jogou nada. Nada, foi presa fácil. Era jogo pra 3, 4-0 em São Januário. Terminou 3-2 porque o Corinthians tem zagueiros péssimos. Sabe? Mas beleza, beleza. O importante é a vitória. O importante é voltar a ganhar. Ganhamos um respiro, certo? Porque a cada rodada que passava o Corinthians se aproximava do Z4 e tava me preocupando isso. Porque os times perto de nós com jogos a menos, então tava me preocupando. Então voltamos a vencer, dá um respiro, um alívio para jogar agora a Copa do Brasil, ótimo, né? Então vamos a 25 pontos, vitória excelente e o Vasco é um freguês assim, eterno, né? O Vasco é freguês interno, não tem jeito, né? E vamos falar do jogo, né? O Corinthians que foi escalado, né, sem o Garro parece que foi poupado e o Maicon entrou e de capitão, né? Claro, vendo o Maicon na escalação, eu confesso, eu vendo a escalação com o Maicon e de capitão, eu já xinguei o Dorival, a família do Dorival e todos os descendentes do Dorival por colocar o Maicon, né, de novo no time. Pra minha surpresa, né, lançamento do André Ramalho, né? André Ramalho no lançamento, Matheus Bidu dominou, jogou pra área e Maicon, 1-0 Corinthians. Olha só que coisa, hein? Eu confesso, eu não gostei na escalação quando eu vi o Maicon. Ele vai lá e fez o gol. Ótimo, ótimo. Calou minha boca por hoje. Excelente, cara. Excelente. E eu gosto quando acontece isso. Quando eu critico um jogador ou eu não gosto de um jogador, ele vai lá e cala minha boca, eu adoro, cara. Então é isso aí, Maicon. Fez o gol, teve presença de área, é isso aí, 1-0. Beleza, show de bola. E o Corinthians controlando o jogo, com posse de bola, o Vasco não fazendo praticamente nada,
né? Até me surpreendeu um pouco o Corinthians jogando com postura, com atitude, que é uma coisa que eu cobro muito aqui. A postura e a atitude dos jogadores. Quando joga fora de casa, principalmente. E o time tava indo bem ali, né? Aí chegou no segundo tempo, né? O time continuou do mesmo jeito, continuou jogando bem. Aí no cruzamento, a bola bate no André Ramalho. O VAR é chamado, pênalti, né? E assim, tem gente falando que foi falta no Ramalho. Pra mim não foi falta. Pra mim foi uma disputa de bola ali, do Verratti com o Ramalho, e o Ramalho comete o pênalti. Pra mim. Mas é lance de interpretação, né? É lance de interpretação. Se o árbitro der essa falta, beleza. Preferiu dar o pênalti, o que é normal, né? VAR contra o Corinthians é assim mesmo, né? Mas na minha opinião, na minha interpretação, foi pênalti sim, tá? Mas, enfim, deu pênalti como de praxe. E na dúvida, meus amigos, sempre lance de interpretação como esse, na dúvida, é sempre contra o Corinthians. É sempre, é sempre. Eu já tô acostumado. Pra vocês entenderem, eu não comemoro mais gol do Corinthians. Até o VAR validar. Eu tô assim. Porque toda hora eles acham alguma coisa. Toda hora, toda hora. É falta na origem, é impedimento, é o céu que tava escuro. É toda hora. Eu tenho que esperar o VAR validar o gol pra eu comemorar. Na dúvida, é sempre contra o Corinthians. Mais uma vez, hoje, na dúvida, pênalti pro Vasco. Ah, Fábio, mas pra você foi pênalti, foi mesmo. Mas ele poderia ter interpretado falta no Ramalho? Poderia. Mas, claro, na dúvida, pênalti. Aí o Verratti fez o gol, 1-1, beleza, né? Aí depois, o Guinegão, isso, fez o segundo gol. O Garro, que entrou no jogo, chutou de fora da área. No rebote, o Mateuzinho cruzou e o Guinegão fez o gol. Legal pro garoto, 2 jogos e 2 gols. Bem legal pra ele. É pra mostrar pra um certo senhor chamado Thales Magno como é que se faz, né? Ai, mas o gol do Guinegão até eu faria. Tudo bem, mas o Guinegão, ele teve presença na área ali, se antecipou a marcação, o posicionamento dele foi perfeito pro passe no Mateuzinho e saiu o gol. Não é simplesmente, debaixo da trave até eu faço. Não é assim também, gente. Não é só isso. É o posicionamento do jogador, a antecipação dele na jogada, por isso fez o gol. Se fosse o Thales Magno, nem chegaria na bola. É pra ele entender o porquê que agora ele é reserva pro Guinegão. Bem feito. Obrigado, Dorival. Nos privou desse maluco chamado Thales Magno. Esse ridículo, né? Aí depois, no escanteio, o Gustavo Henrique, mais um gol de cabeça, ampliou 3-1. O Garro, que bateu o escanteio, né? Saiu o terceiro gol, 3-1. Ali matou o jogo praticamente. Só que aí surgiu uma coisa, né? O Mateuzinho parece que saiu, sentiu, né? E aí o Dorival teve a brilhante ideia de colocar o Félix Torres. O Dorival ainda não aprendeu. É sério, o Dorival não aprendeu que o Félix Torres é anti-corintiano. Esse cara tá aí pra fuder com o Corinthians, né? Agora tomamos transfer ban por causa dele. E aí ele coloca esse abestado em campo. O que esse abestado me faz? Ele vai lá, toca uma bola meio complicada pro Garro dominar, o Garro perde na dividida, aí sai o lateral. Aí ele fica reclamando e não vê as costas. Não vê as costas dele, o cara passa nas costas, recebe o passe e dá assistência. Gol do Vasco. Tomando bola nas costas. Dorival, pelo amor de Deus, esse cara não pode mais jogar aqui, velho. Pelo amor de Deus. Ah, mas o Mateuzinho sentiu. Bota o Angileri. Bota o Angileri. Ele é lateral esquerdo? Foda-se. Improvisa na direita. Bota o goleiro de lateral direito. Mas o Félix Torres não dá mais. Esse cara, ele é pior que Robson Bambu. Ele é pior que Iago. Ele é pior que Marlon. Fábio Ferreira, Zelão, sei lá. Esse cara superou. É o pior zagueiro que eu já vi jogar no Corinthians. E não tô exagerando. Eu tenho 20 anos. 20 anos que eu acompanho o Corinthians. Eu nunca vi um zagueiro tão merda como esse cara, o Félix Torres. Eu nunca vi. Dorival, pelo amor de Deus, chega de Torres. Chega. Ele entrando é certeza que ele vai entregar. Pelo amor de Deus.
Podia ser 3-1, placar pra melhorar o saldo na competição. Não, tem que ser 3-2. E se o Gustavo Henrique não faz o terceiro? Se não sai o terceiro gol, olha só o que podia acontecer. Puta que pariu, mano. Meu Deus, mas enfim. O importante é a vitória. São Januário é nosso salão de festas lá no Rio de Janeiro, normal, né? Ganhamos título em São Januário, o Brasileirão em 2015. Ganhamos lá já de 5-2, 4-2. Perdemos ano passado, é verdade, mas nos últimos 15 anos, gente, 15 anos, uma derrota lá só. Nos últimos 15 anos só perdemos uma vez em São Januário, ano passado, e só. Já ganhamos título, já goleamos, mais uma vitória, entendeu? O Vasco é freguês, assim, é uma coisa absurda a freguesia do Vasco, né? É uma coisa absurda e é histórica, meus amigos, é histórica. Pra quem não sabe, por exemplo, o trecho do hino, o campeão dos campeões, que tá no hino do Corinthians, né? O trecho, o campeão dos campeões, é por causa de uma vitória contra o Vasco. Vocês sabiam disso? Pois é. Lá em 1930, a APEA, que organizava o Campeonato Paulista na época, a APEA realizou uma espécie de Supercopa do Brasil, entre o campeão paulista contra o campeão carioca. E eram Corinthians e Vasco. E o Corinthians venceu essa taça APEA. Ou seja, o campeão paulista, Corinthians, venceu o campeão carioca, Vasco, né? E venceu em São Januário, inclusive. O título foi em São Januário, né? Mesmo placar, 3-2, inclusive. E aí o Corinthians, campeão paulista, vencendo o campeão carioca. O Vasco ficou com essa alcunha, o campeão dos campeões, né? Importante pra época. Aí depois, na hora de fazer o hino, adicionaram o trecho campeão dos campeões, por causa dessa vitória contra o Vasco em 1930. Inclusive, eu tenho shorts aqui no canal falando sobre isso, né? Então, assim, até por causa de uma vitória contra o Vasco, tem um trecho desse em relação a uma vitória contra o Vasco no nosso hino. Então, é uma freguesia tão histórica que por causa de uma vitória contra o Vasco, colocaram um trecho lá no hino, campeão dos campeões. Então, assim, cara, o Vasco nasceu pra apanhar do Corinthians. E é isso, nos recuperamos no Brasileiro, agora é Copa do Brasil pra pegar o Atlético Paranaense, fora de casa, e depois é a porcada, né? Esperamos que contra o Atlético o Corinthians não perca. Se voltar pra casa com um empate em Curitiba não é ruim, claro. E vamos lá. Mesmo com desfalques, conseguimos vencer o Vasco. E vamos pra cima do Atlético lá em Curitiba e ver o que acontece. É isso aí, tá? Bom, comente o que vocês acharam do jogo. Corinthians ganhou, finalmente voltamos a ganhar no Campeonato Brasileiro. E é isso, beleza? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!